Quantas vezes já ouvimos um relato assustador enquanto o Dia das Bruxas se aproxima e exorcismo é o que não falta? Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além. Sejam muito bem-vindos ao quadro 4 Dias de Terror, que vai acontecer todos os dias até o Dia das Bruxas. E para quem é novo no canal, a gente sempre traz episódios que explicam origens de lendas urbanas, que falam sobre casos de true crime e também sobre casos de relatos sobrenaturais da vida real, e isso semanalmente e sempre nessa ordem. E eu sei que a ideia aqui no quadro 4 Dias de Terror era só trazer vídeos mais curtos, né? Mas esse daqui, gente, ficou impecável. Então esse vídeo, excepcionalmente, está mais longo, ou normal, como os vídeos que eu faço, né, do que os outros que vão sair nessa semana. E agora, sem mais delongas, peguem seus cobertores, sua pipoquinha, seu crucifixo, o número de uma paróquia mais próxima de você, porque o episódio de hoje vai ser muito pesado. E esse episódio foi requisitado por uma ouvinte, a Aline de Pernambuco, que adora tanto uma história de terror, que vai pagar pela minha terapia depois que eu terminar de gravar esse episódio aqui, viu? Aline, eu tô usando meu terço no pescoço, Aline. Minha mãe sempre falou pra mim que eu não posso usar terço no pescoço, mas episódios extremos requerem medidas extremas, então desculpa aí, mãe. Então agora, sem mais delongas, vamos ao relato sobrenatural de hoje, que é o exorcismo de Anna Eklund. Para começar, o nome Anna Eklund é, na verdade, um pseudônimo para a pessoa que realmente passou por esses eventos, que foi a Emma Schmidt. E eu não posso falar isso o suficiente, gente, mas esse episódio envolve uma possessão demoníaca. Então, se isso for um gatilho para você, prossiga com cuidado, porque hoje nós vamos falar do caso que, de acordo com a teologia e a investigação paranormal, é o caso de possessão demoníaca mais bem documentado do século XX. E esse caso envolve uma menina de 14 anos que foi possuída até os 46 anos de idade no Midwest, ou seja, a região centro-oeste dos Estados Unidos. E para efeitos de não ficar falando o nome real dela para não atrair o demônio, eu vou chamá-la de Ana mesmo durante todo o episódio. Mas beleza, né? Já pegaram seus crucifixos e cobertores, então vamos lá. A história da Ana é bastante controversa, porque os registros demográficos dizem que ela nasceu em 23 de março de 1882, no estado de Wisconsin, na cidade de Milwaukee, sendo criada no município mais interiorano, a 269 quilômetros de Milwaukee, chamado Marathon. E esses relatos são bem conflitantes, porque, de acordo com a bibliografia publicada a seu respeito, o nome do pai dela era Jacob Schmidt, e não Edward Schmidt, como algumas fontes demográficas indicam. Ou seja, se ela é mesmo a filha do Jacob, como dizem as histórias e os livros que foram escritos sobre ela, né? Então, de acordo com os registros demográficos, ela pode ser, na verdade, Hulda Emma Schmidt, nascida em 3 de julho de 1882, na Suíça, mas que migrou para Wisconsin em 84 e morreu em 1964. Porém, independente de sua identidade, a história da Ana começou em um ambiente bastante religioso, já que ela foi criada por uma mãe católica super devota. E ela tinha uma forte ligação com a mãe dela até a morte da mãe, quando a Ana tinha apenas 8 anos de idade. E depois disso, então, a Ana foi criada pelo pai dela, o Jacob, que era um boêmio devasso, e pela irmã da mãe, a Mina, que tinha um caso romântico com o Jacob desde antes da morte da mãe da Ana. Né? E a Ana detestava essa situação toda, já que o Jacob era um péssimo pai e nem ele nem a tia respeitavam a sua fé católica, o pai sendo um evangélico fanático, o que resultava então em bullying por parte dele, que debochava e xingava a filha, gritando com ela o tempo todo, toda vez que a Ana tentava orar com um terço, ir para a igreja ou fazer qualquer coisa do gênero católico, né? O que nos leva então à idade em que tudo começou, 14 anos. A Ana começou a ter pesadelos terríveis toda noite, com os quais ela acordava gritando. Só que aí, além dos pesadelos, ela logo passou a ter também certas ânsias sexuais. Só que esses pensamentos devassos que ela passou a ter na adolescência não eram, gente, ela é só adolescente, é assim mesmo.
E os padres para os quais ela confessava esses ímpetos, e até ela mesma, né, já acreditavam que esses pensamentos estavam vindo de algo maligno dentro dela. E bem, essa suspeita só se confirmou quando a Ana começou a apresentar sinais de possessão, que incluíam repulsas por objetos sagrados, como crucifixos, chegando ao ponto de ela não conseguir nem mais entrar em uma igreja, coisa que ela tinha prazer em fazer antes de completar 14 anos. E se você não se lembra dos 4 estágios de uma possessão, eu digo, clica aqui no card do vídeo da família dos Snedekers para ver tudo detalhadamente. Mas, resumidamente, existem então 4 estágios em uma possessão demoníaca que começam com a infestação, onde a casa da pessoa parece mal assombrada, com sons estranhos e cheiros muito ruins. O segundo estágio é a opressão, marcado por pesadelos e eventos traumáticos que isolam a pessoa do seu grupo de apoio. O terceiro estágio é a obsessão, que faz com que a pessoa fique completamente focada na presença demoníaca, que está a controlando, né, levando-as, inclusive, a terem pensamentos suicidas. Só que nesses estágios ainda, orações de alguém com autoridade religiosa ou espiritual podem ajudar, porque a pessoa não está possuída ainda. O que a gente, inclusive, vai ver no episódio deste domingo agora, que é um episódio longo, que nem esse daqui. Já o quarto estágio é a possessão em si, com sintomas como força sobre-humana, leitura de pensamentos que levam o possuído, então, a conhecer os segredos das pessoas com quem, né, eles estão conversando, e também a fala em línguas desconhecidas pelo possuído. Mas, para realizar um ritual de exorcismo, tem que existir uma confirmação de possessão, e por isso a Igreja Católica exige que a pessoa passe por vários médicos e documente os eventos, garantindo que isso não seja algo de origem médica ou psicológica. Então, quando a Ana começa a relatar os seus sintomas para os padres durante essas primeiras confissões, né, até porque depois ela nem na igreja consegue entrar, né, eles encaminham a Ana para médicos para verificar se realmente aquilo se tratava de uma possessão. Só que, gente, a gente tá falando da virada do século XIX, onde os procedimentos médicos eram muito diferentes dos atuais. E durante anos, então, a Ana passou por vários exames dolorosos e tratamentos extremamente difíceis, até que finalmente o Vaticano autoriza o exorcismo da Ana e designa o exorcista alemão Theophilus Riesinger, conhecido como Padre Theo, para o caso dela. E esse padre era da ordem dos frades menores dos capuchinhos e sua primeira paróquia era em Nova York, que era o centro da classe trabalhadora e das reformas socialistas da virada do século XIX. E justamente por conta da sua origem alemã, tal qual Marx, né, e sua atuação como exorcista, ele meio que se tornou uma figura muito polêmica em Nova York, o que levou então o arcebispo do estado, que era antissocialista, a transferi-lo para Wisconsin, para apaziguar a população anticatólica de Nova York. E no início do século XX, a paróquia onde o Padre Theo foi designado em Wisconsin não tinha padres fixos e realizava missas esporádicas, então ele tinha que ficar viajando de cidade em cidade para ajudar. Mas, após ouvir a Ana e a situação dela, ele se dedicou a peticionar o arcebispo da região para a realização de um exorcismo. Porém, foi só em 1912, com a Ana já na casa dos 30 anos e após 16 anos de sofrimento, que o Vaticano finalmente autorizou esse ritual. E é então que, em 18 de junho de 1912, o Padre Theo executa um ritual de exorcismo na Ana, cujos registros da Igreja Católica indicam que foi bem-sucedido. E todos os pesadelos, pensamentos malignos, tudo mesmo que ela tinha tido por 16 anos até aquele momento, acabaram, temporariamente. Isso porque 16 anos mais tarde, em 1928, os sintomas da Ana retornam a todo vapor. E assim que ela começa a sentir esses mesmos sintomas, a primeira coisa que a Ana faz é ir de novo lá no Padre Theo e informá-lo sobre os pesadelos e os pensamentos devassos, né, que tinham voltado. E o Padre Theo, então, fala para ela que realmente aquilo era sinal de uma nova possessão. E a Ana pede, então, para ele fazer ali um exorcismo nela, né? Só que, gente, o Padre Theo, que era exorcista e expulsava demônios de dentro das pessoas profissionalmente, ficou com medo de exorcizar a Ana novamente. E isso porque, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45, Jesus diz para os seus apóstolos que,
quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Ou seja, se você estava achando que o episódio estava light até agora, põe cinto de segurança e ore. Ore, ok? Porque a segunda possessão se trata de uma legião de demônios. Mas o Padre Theo, caridoso e gentil, apesar de estar com medo de exorcizá-la ali naquela hora, informou para Ana que eles enfrentariam juntos esse exorcismo, que ia ser bem mais difícil do que o primeiro. E o padre decidiu não prosseguir com o ritual em Marathon para evitar que a Ana fosse rotulada como a mulher que foi possuída 2 vezes. Então, ele pede a um amigo dele, o padre Joseph Steiger, de Earling, Iowa, para exorcizar a Ana na paróquia dele. Mas antes de prosseguir, o padre Joseph solicita então permissão à madre superiora do convento que eles tinham ali, e também ao bispo, já que o exorcismo não poderia acontecer nem na igreja e muito menos na casa paroquial, Deus me livre. Ou seja, o exorcismo tinha que ser realizado no convento da paróquia, e a madre superiora autorizou. E é aqui que as coisas começam a ficar tenebrosas, porque quando a Ana chega de trem, de uma viagem de mais de 3 horas, sentada, sem parar, o padre Joseph acha que ela estaria exausta e que seria então fácil de transportá-la para o convento, já que ela mesma que tinha ido buscar ajuda com o padre Theo e tudo mais. Então, na cabeça dele, ela estaria ali com as suas faculdades mentais inabaladas. Foi o que ele pensou. E foi justamente por isso que ele só mandou algumas freiras até a estação para irem buscá-la. Mas assim que o trem parou na estação, o condutor pulou da plataforma e já veio correndo até as freiras, dizendo: eu sei muito bem quem vocês estão esperando e deixa eu te falar uma coisa. O padre que me entregou ela disse que ela ia ser uma passageira difícil, mas em todos os meus anos trabalhando aqui, eu nunca tive que lidar com ninguém que nem ela. E eu peço encarecidamente que vocês não coloquem essa mulher de volta comigo no meu trem nunca mais. Dali a pouco, então, os passageiros começam, a desembarcar e lá vem a Ana, que assim que desce do trem, vem correndo atacar as freiras. E quando as pessoas da plataforma tentam contê-la, ela começa a cuspir em todo mundo e chiar que nem gato, gritando na maior altura que iria matar todos ali. E após vários transeuntes auxiliarem as freiras, então, elas finalmente conseguem levar a Ana até o carro, E se vocês estão se perguntando, mas o Padre Theo não veio com ela, não? Então, gente, o Padre Theo, profissional que era, achou melhor vir em um outro trem, para outra estação, no caso de o demônio atentar contra a sua vida. Eu achei sensato. E justamente porque ele tinha pegado um outro trem, o padre Joseph não tinha ido buscar a Ana, porque era ele que tinha que buscar o padre Theo. Porém, quando o padre chegou, não tinha nenhum sinal do padre Joseph na estação. E o padre Theo esperou por horas e mais horas, e quando ele já estava pensando que ele teria que ir andando até a casa paroquial, finalmente chegou um carro novinho em folha e estacionou na frente da estação. E era justamente o padre Joseph que estava dentro do carro, e ele pediu 1000 desculpas para o padre Theo e disse que ele tinha saído de casa há horas, só que o carro dele tinha dado vários problemas no meio da estrada, que ele nem conseguia consertar, nem ligar o carro e nem descobrir qual era o problema, dizendo que o carro era novinho em folha, como eu mencionei. Então, eles vão até a casa paroquial, o padre Joseph apresenta o padre Theo à empregada da casa e vão todos para os seus respectivos quartos dormir. Só que no meio da noite, todo mundo começa a ouvir barulhos de porrada vindos da porta central. Todos acordam e saem correndo para a porta, e quando eles abrem a porta, eles veem uma das freiras do convento que disse para eles irem correndo para lá, porque a mulher que eles tinham enviado estava destruindo todo o edifício do convento. Chegando lá, eles descobrem que a madre superiora já tinha avisado para todas as freiras sobre a condição da Ana, e então uma delas acabou salpicando água benta na comida da Ana antes de entregarem o prato para ela.
E mesmo antes de dar a primeira garfada, a Ana jogou o prato no chão e começou a surtar geral, atacando as freiras, rasgando cortinas e destruindo todos os móveis. E foi naquele momento que uma outra freira voltou até a cozinha e trouxe um prato de comida, só que só comida mesmo, né? Que a Ana então comeu e se acalmou. E os padres então voltam para a casa paroquial e todo mundo pôde dormir em paz, eu acho. E já no dia seguinte, depois da missa diária do padre Joseph, as freiras já tinham preparado tudo, seguindo as instruções do padre Theo, amarraram a Ana numa cama com uma cabeceira de metal, trouxeram as freiras mais fortes, fisicamente falando, né, do convento para o quarto do exorcismo, e o padre Theo já tinha se confessionado e orado pedindo forças para o exorcismo. Então, ele entra no quarto, naquela tarde, abre a sua Bíblia e o seu livro de exorcismo sagrado e começa o ritual. Mas tudo o que ele consegue falar é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso porque naquele momento a Ana se desamarra da cabeceira e voa até o teto do quarto, se apoiando no batente da porta, bem no cantinho de encontro entre as duas paredes. Todas as freiras e o padre Joseph meio que se abalam com aquela situação toda, né? E nisso o padre Theo, profissional, só fala: não, então, vocês precisam pegar ela, né? E colocar ela de volta aqui na cama, no caso, e amarrar, né? Normal, só mais outro dia de trabalho pra ele, né? Eles, então, acabam chamando mais freiras mais fortes ainda e, né, com o auxílio do padre Joseph, as freiras conseguem colocar a Ana na cama e amarrá-la novamente. Só que assim que eles recomeçam o ritual, a Ana começa a uivar e vários gritos começam a ser ouvidos por todo o quarto, vindos não da boca da Ana, mas de dentro dela. E, na verdade, dos demônios que estavam dentro dela, né? E, gente, em minutos, várias pessoas de toda a cidade que nem moravam perto do convento vêm até o convento só para perguntar o que estava acontecendo, porque aqueles barulhos estavam sendo ouvidos por toda a cidade. Então as freiras falam que, naquele momento, os padres estavam tirando um demônio de dentro de uma pessoa e agora todo mundo da cidade descobriu o que estava acontecendo, o que acabou atraindo curiosos ali para o convento. E durante o ritual, o corpo da Ana se contorcia e se debatia de forma tão violenta que várias freiras ali acharam que ela ia morrer, né, de tão intenso que estava sendo aquele exorcismo. E várias testemunhas que estavam ali dentro também afirmaram que a Ana começou a se inchar por todo o corpo, que começou na barriga como se ela estivesse grávida e depois foi para o rosto e para o corpo inteiro, né, braço, perna, tornozelo, como se ela fosse explodir. E eles afirmaram também que quando ela fechava os olhos, eles conseguiam ver como se fossem pés em alto relevo, né, debaixo das pálpebras dela, que se moviam para lá e para cá. E agora, aviso de gatilho de vômito. Esse daqui vai para minha mãe e para você que não quer ouvir nada disso, né? Então pula 1 minuto aí, por favor. Gente, o pior de tudo é que durante todo o ritual, a Ana ficou vomitando nas freiras que estavam tentando contê-la ali na cama e também nos padres que estavam a exorcizando. E de verdade, por todo o quarto, nas paredes, na cama, em tudo. E as freiras, elas até tentaram se revezar, né, sair um pouco do quarto para respirar um ar puro, mas não estava adiantando de nada, porque afinal de contas, os hábitos delas estavam cobertos de vômito e o vômito era sentido em todo o convento, mas não era um vômito comum. E sim um cheiro pútrido e viscoso, como se fosse baba, sabe? E algumas testemunhas descreveram esse vômito como mac and cheese, enquanto outras falaram que era mais como um tabaco mastigado. E até os curiosos que estavam de fora do convento também conseguiam sentir essa carniça que estava impregnando todo o convento de uma forma geral. E, gente, esse exorcismo que começou no dia 18 de agosto ocorreu por dias e dias e meses até o dia 23 de dezembro, o que imagina, né? A pessoa tendo esse ataque de fluidos que eu acabei de descrever e não vou mais falar nada sobre isso, por todos esses meses, e ainda por cima não se alimentando muito bem, quase que mataram a Anna Eklund. Nossa, Jéssica, e por que esse exorcismo durou tantos meses assim? Bem, gente, não é que o exorcismo não estivesse funcionando, mas a gente tem que pensar
pensar, né, que tinham muitos demônios ali dentro da Ana. E eles tinham que se assegurar que tinham expulsado de fato todos eles, porque senão o quadro dela só pioraria. E outra coisa é que esse exorcismo ele não aconteceu assim só de uma vez só não, tá? Foram várias sessões durante todos esses meses, né? E essas sessões duravam de algumas horas até 2 dias, até que todo mundo ali estivesse exausto, aí eles paravam para retomar as forças, comer, dormir e voltavam no outro dia para continuar, né? E também nesses intervalos as freiras tiravam a Ana daquele quarto, limpavam ela, tentavam alimentá-la melhor, né, para que ela conseguisse então ser fortalecida, lembrando que a Ana também estava lutando contra tudo isso, só que de dentro do próprio corpo, né? E quando o padre Theo viu que tinham muitos demônios ali dentro dela, depois de dias, né, o que lembrando, eles conseguiam escutar porque os barulhos estavam vindo de dentro dela, dos demônios, o padre sabia que tinha que ter um líder daqueles demônios da legião ali, e enquanto ele não descobrisse o nome desse líder, ele não conseguiria expulsar todos eles. E até aquele ponto ele estava perguntando, ou melhor, torturando os demônios para que eles entregassem o nome do líder, e sempre dizia, qual é seu nome? Me fala o seu nome! Mas gente, nada, os demônios só riam. Até que um demônio, com uma voz gutural e maligna um dia, respondeu, meu nome é Beelzebu, o que os padres e honestamente todo mundo ali sabia que coisa boa não era, né? Lembra do episódio da Casa dos Ammons? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, mas lembrando que o demônio que estava dentro dela também era o Beelzebu. Só que o padre Theo pensou, isso daí tá com cara de demônio mentiroso, viu? Então o padre Theo disse pro demônio, você, Beelzebu? Eu acho que não. Você é muito mais poderoso que ele. Eu acho que tá aí ao próprio Satanás. E o demônio falou que não, eu sou o Beelzebu mesmo, né? Mas ele falou que ele era apenas um dos líderes ali dentro. Então o padre continuou pirraçando ele e dizendo que não acreditava, né? Que ele nem anjo caído devia ser, né? E que se fosse era de baixo coro. E nessa hora o demônio responde que, na verdade, antes dele cair, ele pertencia ao coro serafino. E bem, gente, existem basicamente 9 coros de anjos e também de demônios que nada mais são do que anjos caídos, não é mesmo? E dentre esses coros, a categoria mais elevada é a dos serafins, né? Sendo eles anjos de fogo, que são os mais poderosos de todos. E também os únicos que antes de caírem conheciam o rosto de Deus. E no momento em que o demônio falou aquilo, o padre sabia então que realmente aquele demônio ali estava falando a verdade, né? O que significava que agora ele poderia exorcizar pelo menos alguns demônios, porque ele tinha o nome de um dos demônios líderes. Só que, gente, só tem 2 formas de um demônio possuir um corpo. O primeiro é por maleficium, ou seja, bruxaria praticada pela pessoa possuída, e o segundo é um feitiço causado por outrem sobre aquela pessoa. E quem era uma bruxa bem conhecida em Marathon, a cidade da Ana, na época dela, a tia dela, a Mina. Só que para confirmar o que estava acontecendo, o padre Theo então perguntou para o demônio, E desde quando você está aterrorizando essa menina? E o demônio respondeu, desde que ela tinha 14 anos. E o padre disse, como você ousa? Ela era só uma criança. Ao que o demônio eventualmente responde, eu tive autorização do pai dela, que fez um feitiço para ela. O padre Theo então pergunta, né, se o pai da Ana estava ali também dentro com a legião. E o demônio responde que ele tinha estado no inferno desde que ela morreu, mas que da segunda vez que ela foi possuída, o pai dela também entrou ali dentro dela. Isso é muito errado. E, gente, o demônio disse, eu sei que você quer falar com ele, mas eu não vou deixar. Aqui, deixa eu chamar outro demônio. E as vozes saindo da Ana eram, como eu falei, múltiplas, né? E toda vez que algum novo demônio falava com o padre Theo, eram vozes diferentes que saíam da Ana. E o segundo demônio falou que o nome dele era Judas. Sim, esse Judas que vocês estão pensando. E naquele momento, né, lembrando que vários fluidos estavam saindo dela de todos os orifícios, o padre Joseph sai correndo do quarto, né? Eu não sei se por conta do mau cheiro e mal-estar ou por conta do choque de saber que próprio Judas estava ali dentro da Ana. E, gente, quando o padre Theo, que estava sozinho agora, só com as freiras, né, pergunta pro Judas o que ele queria com a menina, que na verdade agora é uma mulher de 46 anos de idade, o demônio responde, eu quero que ela se enforque
assim como eu fiz. E os dias se passaram e a cada dia o Padre Theo expulsava mais e mais demônios, agora que ele já tinha 2 nomes dos líderes da legião, né? Porém, adivinha quem apareceu um dia para falar com ele, gente? No caso, apareceu dentro da Ana, né? O Jacob, o pai dela. E o Theo então perguntou para ele se era verdade que ele tinha muitas amantes e que ele era boêmio, né? Porque o Padre Theo mesmo nunca tinha chegado a conhecer o Jacob, mas ele já tinha ouvido falar sobre ele. E o demônio disse que sim, mas que não era essa a razão pela qual a alma dele tinha sido condenada, e sim porque desde que a Ana era adolescente, ele tentava cometer incesto com ela, mas ela nunca deixava. Até porque, lembrando, né, a Ana era super religiosa e moralmente correta, e então, por conta desse ódio, né, que ele passou a sentir da própria filha porque ela recusou fazer sexo com ele, ele jogou um feitiço nela, dando permissão para que todos os demônios do inferno entrassem dentro dela e fizessem com ela as coisas mais imundas para destruir o corpo e a alma dela também. Mais tarde, naquele mesmo dia, os padres descobrem que a Mina também estava lá dentro. E quando o Padre Theo pergunta para Mina o que ela tinha feito para que a alma dela fosse condenada ao inferno, ela diz que ela tinha matado umas pessoas aí. E o Padre Theo nunca tinha ouvido esse rumor específico sobre ela. Então, ele pensou que com certeza, né, quem foi que ela matou, que ele não sabe quem é, foi uma morte aí que ocorreu em segredo. Então, ele perguntou pra ela: "Ah, é? E quem foi que você matou?" Ao que ela respondeu: "Criancinhas e bebês, logo depois de eles nascerem." Né? E ela ainda disse que quando a Ana era pequena e estava entrando então na puberdade, a Mina começou a colocar ervas na comida dela para que ela não conseguisse resistir ao Jacob. E de todos os demônios, o mais difícil de tirar de dentro da Ana foi justamente a Mina, que ainda por cima causava os piores efeitos na Ana. Bom, meses se passaram e várias relíquias foram trazidas até o convento, até que finalmente eles conseguiram expulsar todos os demônios de dentro da pobre mulher, né? E no último dia do exorcismo, o dia 23 de dezembro, o padre Joseph é quem liderou o ritual. E quando ele expulsou o último demônio finalmente de dentro da Ana, ela abriu os olhos e falou com a própria voz dela, o que eles nunca ouviam durante as sessões, dizendo: "Meu Deus, tenha piedade, hosana e glórias a Jesus." E dali em diante, ela só teve algumas possessões bem menores, né, que davam para ser controladas com orações, porque eram aqueles primeiros estágios da possessão que só requeriam mesmo rezas. Mas infelizmente, a Anna Eklund, ou Emma Schmidt, teve que viver com essa situação até que ela faleceu em 23 de julho de 1941, aos 59 anos. Ou, se ela for a Hilda Emma Schmidt, ela morreu na verdade em 23 de julho de 64, aos 81 anos. E esse episódio foi realmente mais longo do que os da semana do Halloween, mas eu queria trazer algo muito assustador para vocês durante essa semana, e isso foi bem mais assustador do que qualquer coisa que eu trago, né? E na cultura popular, para quem teve interesse sobre esse caso, tem na verdade um filme de terror sobre ele, se vocês quiserem assistir aí no Dia das Bruxas, né? Que se chama O Exorcismo de Anna Eklund mesmo, né? E é uma produção britânica. Eu mesma nunca vi, né? Mas eu acho que deve ser bem pesadinho, então fica aí a dica para vocês. Lembrando que amanhã tem mais história assustadora vindo, então fiquem atentos. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de comentar, deixar um like, se inscrever no canal, se vocês quiserem, é claro, né? Ativar o sininho de notificações e lembrem-se, se estiverem em Wisconsin, passem longe de boêmios e de tias bruxas, porque nunca se sabe o que eles podem fazer com você.